a Deus pela oportunidade de estarmos juntos aqui mais uma vez. Agradecer pelo retorno, né? Semana passada estava aqui, mas meu último dia de férias. Foi muito bom poder estar com os irmãos. Foi uma semana bastante intensa. Graças a Deus, porque eu conseguia cumprir os propósitos da semana, mas eu tenho um propósito diferente esse ano. E acho que todo mundo já aprendeu isso, como pastor, mais experiente do que eu, já tem mais tempo de ministério, mas às vezes a gente insiste em achar que com a gente pode ser diferente. Na verdade é tudo igual, né? Os seres humanos são todos iguais. Estive em férias durante essa semana, duas semanas, um pouquinho mais de 2 semanas, e foi muito bom, porque fiquei sem o computador, sem o celular, sem televisão, e realmente quando a gente não tem algumas outras coisas que tiram de nós aquele tempo de convivência, realmente a gente consegue descansar. Fazia tempo que eu não conseguia descansar, e consegui sem o celular, sem o computador e sem a televisão. Uma semana assim espetacular de viagem, e isso foi forçado pelas circunstâncias, não foi planejado, mas graças a Deus que eu consegui descansar. Mas quando a gente retorna, a gente volta aos velhos hábitos. Aos velhos hábitos, nós voltamos às mesmas consequências, aos mesmos frutos. Então, seria ignorante da nossa parte, dizem que foi Einstein que disse isso, a gente fazer sempre as mesmas coisas esperando resultados diferentes. Então, o meu compromisso com Deus é olhar lá para trás, quando Ele planejou o descanso, de eu realmente separar um tempo para desconectar-me de tudo, né, da tecnologia. Então, esse ano eu prometo para mim mesmo, e sim, não, que eu vou me organizar. A Viviane pega muito no meu pé a respeito da minha agenda, então eu vou me organizar. Então, se vocês não estranhem, eu não estou desprezando ninguém e nada, simplesmente vou tentar me organizar, porque se a gente não aprender, porque Deus planejou lá atrás, né? Olha, trabalhar 6 dias, você vai descansar, e às vezes a gente acha que a gente consegue dar conta, né? Mas então esse é o meu compromisso para o ano. Agradeço a Deus pelo privilégio de ir e voltar em segurança. Queria orar nesse instante, né? Nós vamos orar pelas pessoas que têm enfrentado problemas de saúde, pela Val, por todos aqueles que estão enfrentando problemas de saúde. Vamos orar por aquelas famílias que essa semana estão enlutadas, né? Que perderam pessoas queridas, família do José, família da Nath. Nós vamos orar por aqueles que estão enfrentando problemas familiares, porque o nosso coração precisa se acalmar, né? Às vezes a gente está muito tenso com os problemas, e às vezes a gente esquece que para a gente ouvir a palavra de Deus, a gente tem que pedir que Ele acalme o nosso coração e nos dê confiança para realmente investirmos um tempo na presença dEle. Vamos abaixar as nossas cabeças, fechar os nossos olhos, vamos orar ao Senhor. Pai, nós te louvamos e te agradecemos pelo privilégio de te servirmos, pelo privilégio de estarmos vivos hoje, para experimentarmos um pouquinho mais da comunhão com os teus filhos, da comunhão com os nossos irmãos. Obrigado, Senhor, pelo privilégio de te servirmos. Usa a nossa vida, fala ao nosso coração, mas acima de tudo, ó Pai, pedimos que neste momento esteja com cada pessoa aqui que está enfrentando um problema, quer seja de saúde, um problema familiar, um problema profissional, um coração enlutado, Senhor. Esteja cuidando de cada um de nós, porque sabemos que muitas vezes, Senhor, as angústias, as tristezas, as dores, nos impedem, ó Pai, de olhar para o alto e enxergar as grandes promessas que o Senhor tem para nós. Levanta, Senhor, a nossa alegria, a nossa força, que o Senhor esteja realmente dando-nos sabedoria, dando-nos disposição para construirmos uma vida diferente, cada vez mais parecida com o ideal do Senhor. Pai, esteja nos abençoando neste culto, receba, Senhor, a nossa adoração e fale ao nosso coração, que esse seja um momento de transformação em nome de Jesus. Amém. Irmãos, pensando um pouquinho sobre como falar, né, no começo do ano, primeira mensagem, primeira série de estudos, primeiro conjunto de reuniões que teremos, quando a gente para analisar, no final do ano a gente faz aqueles votos, aqueles compromissos, aquelas disposições de sermos diferentes, e quando começa o ano, a rotina a gente não percebe, e às vezes percebe, mas a gente acaba entrando na mesma rotina, como disse há pouco. Então nós começamos a fazer as mesmas coisas,
Nós estamos no automático, mesmo que a gente saiba que determinada coisa nos faz mal, nos faz sofrer, nos traz dores, às vezes a gente continua com os velhos hábitos, porque mudar um hábito é muito difícil, né? Mudar um hábito é algo extremamente difícil. Aqueles que têm vícios sabem disso, é difícil abandonar. Aqueles que têm, e quando eu falo de vícios, eu estou falando em todos os tipos de vício, desde comida, a televisão e todas as outras coisas. Então, a gente sabe que é difícil mudar. E eu tenho uma coisa na minha mente, que para que eu descanse mesmo, eu tenho que sentar no meu sofá e ligar a televisão. Então isso, às vezes eu preciso fazer porque eu quero me desconectar de tudo. Mas ao desconectar de tudo, eu me conecto a outra coisa, né? E a Viviane fala, sai da televisão, não fica assistindo. E às vezes eu preciso disso para relaxar a minha mente. Só que, às vezes, a gente acha que a gente está fazendo a coisa certa. Mas a coisa certa nem sempre é aquilo que nós estamos fazendo. Às vezes, nós precisamos parar realmente com sinceridade, eu digo sinceridade, justiça, consciência, e dizer o seguinte, por que eu faço isso? Por que eu estou repetindo esses hábitos? Eu lembro de uma situação assim muito peculiar, muito boba, mas nós morávamos, na casa no apartamento que eu morei anteriormente, faz 10 meses que eu estou aqui no outro, a gente tinha 2 sofás, a sala era bem quadrada, a gente tinha televisão, um sofá de frente e um sofá de lado. E o melhor sofá era o sofá de lado, porque você deita nele e vê a televisão de frente, não é? Então é maravilhoso, é espetacular. Mas passou um tempo, eu começava a sentir dores de cabeça. E eu não percebia que o jeito que eu me posicionava me dava dor de cabeça. Talvez pela hérnia, as 2 hérnias que eu tenho aqui, que às vezes a gente fica forçando, a gente não sabe por quê. Até que um dia eu mudei de sofá. Depois de muito insistir, porque desde que nós casamos, o meu sofá é o melhor, né? O meu é aquele que ficava de frente com a televisão. Quando nós mudamos, a minha dor de cabeça melhorou bastante, aquele tipo de dor de cabeça que eu estava tendo. Então, às vezes a gente insiste, porque parece-nos confortável determinada situação, mas aquela situação pode ser simplesmente uma situação que está sendo a causadora de determinados males que nós estamos sofrendo. Então, a minha proposta nesse ano, e eu vou falar um pouquinho para vocês sobre isso, é a gente repensar coisas bastante difíceis de nós mudarmos. E quando eu falo que é difícil, significa que a nossa tarefa vai ser difícil. No entanto, para Deus nada é impossível. Em todas as áreas da nossa vida, nós precisamos, em algum momento da nossa vida, falar o seguinte, eu vou mudar, eu preciso mudar, eu preciso recomeçar, eu preciso pensar que talvez aquilo que eu acho que me faz bem, é justamente aquilo que me impede de ser melhor. Então nós vamos pensar um pouquinho nisso. A vida, ela é repleta de idas e vindas. Ela é repleta de chegadas, de partidas. E alguém já escreveu certa vez que é como numa estação, né, de trem. Você está num trem e de vez em quando descem pessoas que nós amamos e voltam e entram pessoas novas que nós aprendemos a amar. Nós ganhamos e perdemos nas idas e vindas da vida. Mas depois de algumas paradas, a vida nos dá a oportunidade, quando eu falo a vida, Deus nos dá a oportunidade de realmente recomeçarmos de onde nós paramos, ou retomarmos hábitos que nós perdemos, ou então começarmos a termos hábitos e atitudes que nós deveríamos ter tido e não tivemos, né? Nós vamos então falar sobre novos começos, e uma das coisas que, está ligado aqui ou não? Tá. Não temos, preste atenção, a oportunidade de voltar no tempo. Certo? Todos concordam com isso? Nós não podemos voltar no tempo. Se você queria ter dito alguma coisa, se você queria ter feito alguma coisa, você não pode voltar. Mas todos os dias nós temos a oportunidade de retomar ou assumir valores e posicionamentos que deixamos de ter em algum momento. Então, se você tinha um determinado hábito, um determinado costume, ações de um jeito, você pode todos os dias decidir ser diferente. Uma pessoa que vive, por exemplo, uma vida desregrada, pode, em determinado momento, inspirado pela palavra de Deus, por um desafio que alguém faça para ela, ou por alguma circunstância, uma vitória ou uma derrota, uma perda, ou alguma coisa assim, decidir mudar o seu comportamento e fazer diferente e começar uma nova experiência para assim cumprir a vontade de Deus. Uma pessoa, por exemplo, que tem vivido uma vida cristã medíocre, pouco produtiva, né? E quando eu digo medíocre, não é aquela vida ruim, mas é aquela vida mediana, que pouco produz, né? Às vezes a gente não percebe,
mas nós vivemos vidas cristãs medíocres, medianas, pouco produtivas, e nós nos acomodamos a essa vida. Por quê? Porque não nos é lançado um desafio para realmente termos que abandonar determinados tipos de comportamento. Eu estava lendo um livro essa semana, e eu vou citá-lo 2 vezes, e ali o autor faz uma citação a uma mulher que disse o seguinte: quando nós escolhemos um caminho, nós estamos dizendo não a todos os outros. Quando nós escolhemos um caminho, nós estamos dizendo não a todos os outros. Quando você escolheu a sua esposa, o seu marido, você está dizendo não para todos os outros homens e para todas as outras mulheres. Não é simplesmente um sim, mas é um não, no sentido de renunciar às outras possibilidades. E, pelo menos deveria ser assim. Então, quando nós queremos reconstruir uma história ou recomeçar a nossa vida, nós precisamos considerar o aspecto negativo da nossa decisão. O positivo do que nós queremos, o negativo do que nós abandonamos. Então, nós precisamos entender, por exemplo, uma pessoa decepcionada com a igreja, ou pouco envolvida, pode, de alguma forma, ela pode repensar a sua vida e analisar com sinceridade o que tem acontecido, por que eu estou decepcionado. É fruto das minhas expectativas muito altas em relação aos outros? É fruto de realmente uma ação errada da igreja de onde eu faço parte? É um pouquinho culpa minha, um pouquinho a culpa dos outros? Mas o que tem acontecido no nosso país é que chega um determinado momento no ciclo da vida cristã que as pessoas elas simplesmente não mudam mais de igreja. Elas simplesmente abandonam a sua vida comunitária e passam a viver uma vida cristã autogerenciada. Ou seja, eu vivo a vida cristã na minha casa, do meu jeito, quando eu quero, eu faço o que eu quero, eu amo a Deus, eu respeito a Deus, não sou ateu, não sou agnóstico, creio nele, mas a igreja não. O que mais existe hoje em dia é isso. Aliás, o que mais cresce hoje em dia é o número de pessoas que, por algum motivo ou por vários motivos, não são mais frequentadores e comprometidos com a igreja local. Agora, se a gente fizer uma análise realmente criteriosa do que nos leva a tomar essa decisão, nós vamos perceber que os fatores externos, nós temos pouco controle. Mas aos fatores internos, nós temos todo o controle. No sentido de entregar nas mãos de Deus e fazer perguntas sinceras para Ele. Por exemplo, Senhor, realmente eu dei o meu melhor? Porque em discussões é muito fácil a gente ouvir pessoas dizendo assim, mas eu fiz o meu melhor, mas eu faço tudo por você. Mas será que realmente nós fazemos tudo? Do nosso jeito ou do jeito de Deus? Num relacionamento é assim. Quando existe briga entre marido e mulher, a gente não diz assim, pô, mas eu faço tudo o que eu posso. Será que realmente fazemos tudo o que nós podemos? Então, no nosso relacionamento com Deus e com as pessoas e com a igreja local, nós precisamos pensar, eu dei o meu melhor? Realmente eu estou certo nas minhas convicções? Será que eu não estou reproduzindo uma convicção que eu aprendi dos meus pais, dos antepassados, e que por algum motivo ela foi muito aceita e de repente ela não é mais aceita porque ela é questionável pela própria palavra? Pastor, você está sendo muito vago. Então vamos aos exemplos. Houve um tempo, e ainda há em alguns locais, que eu volto a repetir, já falei umas 2, 3, 4 vezes, mas são exemplos mais simples de compreender. Então, que os pastores usavam só terno. E eu já ouvi de um pastor que gravata é símbolo de santidade. Aí eu já falei para vocês que depois que eu ouvi isso, eu fui fazer uma pesquisa sobre a origem da gravata. E se fizermos uma pesquisa, você fizer uma pesquisa simples sobre a origem da gravata, você vai olhar para a moda. Você vai olhar para a Europa, para a Croácia, para a França, para a moda, até moda de guerra, até moda de passarela. Então as gravatas surgiram em um determinado contexto e elas não são símbolo de santidade. Agora, tem gente que repete que a gravata ela é importante, por quê? Porque isso faz parte da cultura, mas ela não faz parte do cerne, do centro, do princípio, do alicerce da vida cristã. Ela pode ou não ser usada. Agora, usando ou não, isso não demonstra o nosso coração. O que acontece na maioria das vezes? Nós gastamos muito tempo discutindo aquilo que não é fundamental, aquilo que não é essencial, aquilo que não faz parte daquilo que é sólido da palavra de Deus, daquilo que realmente é fundamental.
Então, a pergunta é, eu realmente estou certo? Será que eu não estou brigando por coisas que são da minha preferência, ao invés de brigarmos para realmente o evangelho ser anunciado? Então, precisamos fazer algumas perguntas. Será que o Senhor aprovaria a minha atitude? Será que o Senhor aprovaria a minha atitude? Se eu quero recomeçar, eu preciso ser justo, sincero, honesto e fazer essa pergunta para mim mesmo. Será que eu estou sendo coerente com o meu posicionamento? Eu disse que eu ia citar um livro, o livro chama Ortodoxia, do Chesterton, o pastor Marcelo gosta muito desse autor. Ele diz o seguinte: o homem foi concebido para duvidar de si mesmo, mas não duvidar da verdade. E isso foi exatamente invertido. Hoje em dia, a parte humana que o homem afirma é exatamente a parte que não deveria afirmar. A parte de que ele duvida é exatamente a parte de que não deveria duvidar, ou seja, a razão divina, expressa na sua palavra, expressa nos seus ensinamentos. O que acontece? Hoje, a gente questiona tudo e a todos, questiona a própria palavra de Deus, mas isso aqui não vale, isso aqui vale, isso aqui não vale, a gente faz o nosso próprio juízo de valor, só que a gente não questiona a nós mesmos. Será que o que eu aprendi é certo? Será que isso realmente está na palavra de Deus? Será que realmente isso é fundamento bíblico? Porque é muito fácil, irmãos, nós sermos... vou dar um exemplo, isso não é só teológico, não. Se você, por exemplo, for para uma faculdade e estudar numa universidade na área de humanas, história, filosofia, sociologia, você vai ser 80% do tempo bombardeado ainda, por incrível que pareça, no ano de 2015, pela visão marxista. Eu não estou criticando Marx nem defendendo Marx, mas você é ensinado a defender todo o padrão marxista de interpretação do mundo. Você gasta 80% do seu tempo, tem uma pesquisa que diz que um dos lugares onde a educação é mais desenvolvida é Singapura. E lá, 80% do tempo você gasta com conteúdo e 20% com matérias acessórias. No Brasil é diferente, 80% com ideologia e 20% com conteúdo. Você já percebeu que, principalmente na área de humanas, você sai de lá sem saber nada. Você sai de lá sabendo muito de ideologia, muito dessa visão marxista e pouco, de conteúdo. Então, isso funciona no mundo, em todas as áreas do conhecimento. Na área científica, a mesma coisa. Por incrível que pareça, na área científica, você é levado a acreditar em determinado tipo de visão, de ideologia, de proposta científica, e você sai dali, se você não for questionador, você sai dali simplesmente com a mente, com o cérebro lavado e remodelado para determinado tipo de comportamento. E na igreja funciona da mesma forma. Você sabe qual que é o grande problema para os líderes? Se você começar a pregar, e você começar a dizer, pode, não pode, pode, não pode, pode, não pode, pode, não pode, você vai formar seguidores do pode, não pode. Mas quando você forma gente que sabe pensar, você fica como? Exposto. Porque você começa a ser questionado. Você ensinou a pessoa a questionar, você começa a ser questionado. Não é? Então, mas essa é a beleza do Evangelho. Porque o Evangelho não é um novo conjunto de regras. O Evangelho é uma nova consciência. É uma transformação de coração, de mente, para justamente amarmos como Cristo amou, servirmos como Ele serviu. Então nós precisamos dar uma parada na nossa vida. E a minha proposta é de recomeço mesmo. Nós precisamos ser honestos. Nós temos grande dificuldade em mudar as nossas convicções. Eu aprendi assim, a minha família pensa assim, o meu irmão pensa assim, o meu pastor ensinou assim. A gente precisa parar de aprender de maneira terceirizada, quarteirizada. Nós precisamos realmente nos debruçar em princípios fundamentais que a Bíblia diz. Às vezes a gente está discutindo uma coisa que Jesus não discutiu. Tem um livro que chama É Proibido, do pastor Ricardo Gondim. Apesar dos questionamentos que as pessoas fazem em relação aos ensinamentos dele, ele diz o seguinte: o que a Bíblia permite e a igreja proíbe. O livro fala justamente disso. O que a Bíblia permite, mas a igreja proíbe. Por fatores A, B ou C, a igreja passou a gerenciar, às vezes, comportamentos que não eram atribuição dela. Então nós precisamos parar e pensar. Um dos grandes motivos, por exemplo, da divisão das igrejas, do afastamento das pessoas, é um enfoque demasiado em opiniões pessoais, não fundamentadas na palavra de Deus.
Um dos grandes motivos das separações, do abandono das pessoas da igreja, é a opinião pessoal. Ah, mas eu acho, olha, na minha opinião, tá legal, a sua opinião é fundamentada em quê? É nas Escrituras? Ah, pastor, eu acho que deveria ser assim. Então tá bom, qual é o fundamento? Muitas vezes nós vamos discutir com as pessoas, instruir as pessoas, aconselhar as pessoas, e as pessoas não sabem o fundamento em que elas acreditam. Sabe por quê? Porque pensar dói. É mais fácil eu aprender pelo que eu vejo, pelo que eu acho, pela minha intuição. Então, muitas vezes, nós queremos impor às pessoas a nossa maneira de pensar. Olha, vou lançar um caso simples. Tudo isso é introdução, tá? Pense no profeta Jonas. Alguém conhece a história de Jonas aqui? Conhece a história de Jonas? Então, aqueles que não conhecem, eu vou contar rapidinho. Bem rápido. Deus chamou, e se eu pular alguma parte, aqueles que conhecem me perdoem, mas eu quero ser sucinto, em um minutinho contar a história dele. Então, Deus chama Jonas para pregar a cidade de Nínive, uma das principais cidades da Assíria, e ele vai lá, a hora que ele ouve Deus chamando, ele foge. Aí ele foge de Deus, ele vai, e aí ele passa por um naufrágio, e cai a história de que ele está no ventre de um peixe, e depois ele então se arrepende, ele falou, não, Senhor, eu vou, aí o peixe vomita ele vai para Nínive e ele prega. E quando ele prega, a cidade inteira se converte, né? E aí ele falou, pô, sabia, né? Eu ia pregar, a cidade ia se converter, aí, numa circunstância, uma árvorezinha cresce para fazer sombra para ele, e a árvore morre. Aí ele fica revoltado com Deus porque a árvore morreu, e aí Deus pergunta para o seguinte, espera um pouquinho, você tem misericórdia da árvore? O contexto diz isso, misericórdia da árvore, não tem misericórdia dessas mais de 100 mil pessoas, 200 mil pessoas da cidade de Nínive? É razoável essa tua ira? Não é essa a pergunta? É razoável essa tua ira? Percebe que sem a gente forçar muito, a gente vê que a gente é muito mimado, a gente é muito egoísta, a gente pensa muito no nosso jeito, naquilo que é bom para nós. Então, se eu quero que a igreja seja assim, ou que a minha família seja assado, o meu trabalho seja assim, eu manipulo tudo para que eu seja o centro das atenções. Irmãos, e eu não estou falando de uma pessoa, de duas pessoas, nós, seres humanos, temos essa tendência. Quando Jesus encara aquele grupo de religiosos com a mulher adúltera, eles estão ali prontos a aplicar o rigor da lei contra uma mulher pega em adultério. Aí, eles falam para Jesus, e aí? Nós estamos prontos, nós vamos apedrejar essa mulher porque ela foi pega em adultério. E agora? Aí Jesus pensa um pouquinho, escreve no chão, levanta e fala assim, tá bom, vai lá, pode atirar. Mas começa aquele ali que não tem pecado. Aquele que não tiver pecado pode atirar. Ele chama os religiosos à consciência. Ele chama os religiosos à consciência. Ele poderia dizer o seguinte, sim, sim, não, não nesse aspecto, a lei diz isso. Mas ele está querendo ensinar uma lei gravada no coração. Uma mudança de mentalidade, uma forma diferente de se encarar a religiosidade. Então a minha proposta para vocês é a seguinte, proponho que coloquemos um ponto final nos mal-entendidos, nas ações erradas do passado e comecemos analisando os valores de Cristo e de sua palavra. Irmãos, isso é para nós pessoalmente, para nós como família, como igreja, onde quer que você esteja. A minha proposta e que Deus faz para nós hoje, através da sua palavra, é o seguinte, tá bom, fizemos errado até agora, vamos ficar pensando no passado? Vamos ficar remoendo? Ah, fulano me machucou, fulano fez isso, eu fiz aquilo, o pastor é isso, o pastor é assado, o fulano de tal é assado. A minha proposta é o seguinte, se nós queremos recomeçar, nós precisamos tratar o que precisa ser tratado e começar uma nova experiência com Deus, uma nova convicção. Há momentos em que é necessário parar de remendar a nossa fé. É necessário limpar e começar de novo. Não que nós vamos nos converter novamente, porque a conversão é única. Agora, nós precisamos podar tudo aquilo que nos impede de prosseguir. Nós devemos estar unidos no cumprimento daquilo que corresponde à essência do Evangelho. Nós não podemos, por exemplo, usar a liberdade para dar ocasião à nossa carne. Ah, não, mas eu gosto de fazer isso. Mas a palavra diz o quê? A palavra diz o quê? E terceiro, o reino de Deus precisa de pessoas sadias e igrejas saudáveis. Por isso, proponho um recomeço em nossas vidas. Então, a ideia inicial é falarmos de um novo começo para a nossa vida cristã. E vamos falar então um novo começo para a forma de nos relacionarmos
com os outros e também um novo começo na forma de se existir como igreja. Eu sei que existem pessoas aqui que estão chegando agora, que se converteram agora, que se batizaram agora, outras que não fazem parte da nossa história, mas a partir de agora, nós somos a comunidade Batista Livre, localizada no Jardim das Oliveiras, próximo ao Parque Prado. Somos nós. O que foi já era. O que vai ser a gente não sabe. Mas a partir de agora somos nós, eu e você. Nós precisamos aprender a construir relacionamentos saudáveis, a sermos uma igreja acolhedora, a sermos pessoas agradáveis para que o Evangelho seja anunciado através de nós, que as nossas ações, as nossas palavras, os nossos pensamentos, os nossos planos correspondam ao ideal de Deus. E nós precisamos dar um basta em tudo aquilo que nos impede de prosseguir. Então, são importantes cada uma das pessoas que estão aqui hoje. Os que estão há 50 anos, os que estão há 40, 30, 20, ou aqueles que estão há um dia. Todos são importantes na construção de uma comunidade realmente saudável e que possa ser eficaz no anúncio do Evangelho. Agora, um alerta. Isso significa que todos nós, sem exceção, de mim, passando por todas as fileiras até o José Silva lá atrás, todos nós vamos ter que abrir mão de alguma coisa. Todos. E aí nós vamos aprender, uma das virtudes que vamos aprender hoje é justamente aquilo que talvez seja o fundamento da vida cristã mais difícil de se manter. E aí a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Após avaliar e pensar muito no rumo da nossa igreja, eu entendo que todos nós precisamos aprender a abrir mão de alguma coisa. Você imagina se eu discordar de uma coisa do pastor Marcelo ou do pastor Kenneth e nós falamos assim, não, nós não concordamos nesse ponto aqui específico, então nós vamos nos separar. Você imagina se a gente fizesse isso nos relacionamentos conjugais? Se você discordar do seu marido ou da sua esposa, você se separa dele. Imagina se você perdesse a amizade com alguém que pensasse diferente de você. E na igreja não é diferente. Nós somos como um mosaico constituído de pessoas de vários tipos de família, várias convicções, mas nós temos que abrir mão das nossas convicções e escolher o caminho central do Evangelho, escolher o caminho central, e ele deve nos unir, a ele nós devemos nos agarrar, nele nós devemos estar fundamentados para que sejamos bênção no mundo, na comunidade, nas famílias em que nós estamos inseridos. Então, um novo começo para a minha vida cristã. Quero que você abra a Bíblia lá em Lucas, capítulo de número 19, versos de 1 a 10. Sempre o primeiro domingo de estudos é aquele que demora um pouquinho mais, porque a introdução ela precisa ser um pouquinho mais extensa. Mas, abra lá em Lucas, capítulo 19, é uma passagem muito conhecida. Através da história de Zaqueu, nós vamos aprender 3 virtudes. Nós vamos nos apegar a 3 virtudes e que são fundamentais para nós recomeçarmos a nossa vida cristã. Lucas 19, versos de 1 a 10. Diz assim a palavra do Senhor: entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. Eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia, por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu em um sicômoro, em uma figueira brava, a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe Zaqueu, Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isto murmuravam, dizendo que ele se hospedara com um homem pecador. Entretanto, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor, Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse, hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão.
porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Comecemos pelo verso de número 10. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Vamos repetir? Olha lá, está lá, ó. Jesus veio buscar e salvar o que estava perdido. Isso aqui é fundamental para a gente começar o nosso estudo. A missão de Jesus sempre foi e sempre será uma missão de resgate. Quando ele instituiu a igreja, ele deixou bem claro nas suas orientações que a responsabilidade da igreja era buscar e salvar o perdido. Se nós lemos o evangelho, por exemplo, de Mateus, você vai ver que o evangelho de Mateus foi escrito mais para o povo judeu e diz o seguinte: olha, busquem aqueles perdidos da casa de Israel. Então tem um significado especial. O que vem a ser para nós hoje no contexto perdido? Perdido seria uma pessoa que, por mais que ela tenha uma vida boa ou ruim, não importa. Às vezes ela é uma pessoa com dependência química, às vezes ela é uma pessoa que se envolveu com tráfico de drogas, com crime, ou não. Às vezes pode ser uma pessoa que tem uma vida boa, que tem uma família boa, que tem bons valores, porém, essa pessoa não considerou o fato de que para que ela possa dar um upgrade na sua vida, ela precisa encontrar a Cristo, porque é o único caminho que leva ela para Deus. Então, perdido é todo aquele que não encontrou a Cristo como seu Senhor e Salvador. Então, é responsabilidade da igreja, como prioridade número 1, buscar e salvar o que está perdido. É nossa responsabilidade, é minha e sua responsabilidade. Agora, com o tempo na vida cristã, e aí, não se magoe comigo, mas eu fiz uma divisão em três categorias. Talvez você vai querer se categorizar, você fique à vontade, e eu não vou fazer isso com ninguém. Cada um tem que avaliar a si mesmo. Mas com o tempo da vida cristã, a gente até tem isso na nossa mente como um valor, como um projeto legal, nobre, mas a gente não age como se ele realmente tivesse importância na nossa vida. Sabe por quê? Porque se ele tivesse importância na nossa vida, todos os domingos, ou todas as vezes que nós fôssemos nos reunir como igreja, nós nos preocuparíamos com aqueles que estão perdidos. E falar o seguinte: eu preciso levar pessoas para a casa de Deus. Na verdade, a gente usa a casa de Deus, mas a casa de Deus somos nós. A gente usa esse ambiente que a gente se reúne, que a gente chama de casa de Deus, mas nós somos a casa de Deus. Mas eu preciso levar amigos para ouvir a palavra do Senhor. Se a gente realmente vivesse como se importasse com esse valor, a gente trabalharia semanalmente para buscar pessoas que estão perdidas. Mas o que acontece com a vida cristã? Com a minha e com a sua? 3 coisas, 3 caminhos nós podemos escolher. Primeiro caminho que nós podemos escolher, o da humildade e da compaixão. É aquele caminho que nós aprendemos a servir e a respeitar as pessoas, aprendemos que há pecadores perdidos, que precisam do nosso apoio, do nosso amor e da nossa orientação. Nós vemos em cada circunstância uma oportunidade de levar a palavra de Deus, e não importa o que eu tenha feito, eu me arrependo, eu peço perdão, eu sei que as pessoas erram, e eu vivo uma vida assim de compaixão pelo outro, e de humildade para aprender, sabendo que eu fui alcançado por Deus e eu não sou melhor do que ninguém. Esse é um caminho. Legal. Outro caminho, comodismo e mundanismo. E eu estou jogando no mesmo pacote. Pessoas que entendem-se cristãs, salvas, e por isso se apoiam em suas convicções, sem permitir que Cristo invada algumas áreas da sua vida. Nós falamos agora há pouco. Chega um determinado momento da vida cristã que nós passamos a não permitir mais transformação. Não. Eu já sou salvo, eu já entendi a verdade, vamos lá que eu vou cumprir, eu vou mais um domingo, eu vou mais outro domingo, eu vou nos eventos da igreja, mas eu estou tão acomodado na minha vida cristã, que tem áreas da minha vida que eu não permito que entrem. E se o pastor falar alguma coisa, eu vou ficar chateado com ele. É assim que funciona. Quando você chega para algumas pessoas, que eu já comentei com alguns irmãos, algumas coisas que foram acontecendo, mas uma das coisas que eu ia citar, estou retrocedendo porque eu não vou citar nomes aqui. Mas é muito legal quando você vê pessoas no começo da sua vida cristã, que você chega e fala o seguinte: olha, não é legal que você faça isso. Nossa, olha, a palavra de Deus diz isso, a pessoa fala assim: pô, pastor, me perdoa, nossa, eu não sabia. Nossa, agora estou com peso na consciência. Não, que peso na consciência? Descansa em Deus. Agora você aprende a fazer diferente. Que tal você fazer aquilo? A pessoa fala assim: legal, vou fazer isso.
Agora vai passando o tempo na vida cristã, nós vamos ficando tão, o nosso ego vai se inflando de tal forma, nós vamos nos acomodando de tal forma, que nós nos tornamos mais arrogantes. Se você chegar para algumas pessoas e disser o seguinte, você está errado, você não deve fazer isso, a pessoa vai falar o seguinte, quem é você para se intrometer na minha vida? E aí o que acontece com o comodismo? Nós não crescemos espiritualmente, nos acomodamos, e aí nos tornamos muito mundanos. Porque as nossas convicções, elas são formadas, a mente da gente é uma coisa de louco. Eu aprendo alguma coisa do budismo, alguma coisa do shintoísmo, alguma coisa do globismo, né, da Rede Globo, aprendo alguma coisa ali do globismo, né, aí a gente começa a usar expressões tão misturadas, que aí você começa a olhar e fala o seguinte, essa pessoa não... Onde que estão os padrões bíblicos dela? Não existe. Tem 20 anos de vida cristã, tem 30 anos de vida cristã, tem 10 anos de vida cristã, e acabou aquela produtividade. É como uma árvore que parou de frutificar. É um outro caminho que nós podemos escolher. Mas existe um terceiro caminho, que é o do orgulho e do julgamento. São aquelas pessoas que se assentam na sua cadeira de santidade e começam a atirar para todos os lados. Olhando o que o pastor Kenneth faz, o que o Arthur faz, o que a Marta faz, o que o Daniel faz, e começa a observar. Gasta 80% do seu tempo observando os outros e julgando os outros. Então fica lá, são religiosos de plantão. Irmãos, e não adianta falar que isso nunca aconteceu com você, porque todos nós temos um olhar julgador. Todos nós, em muita ou pouca medida, mas todos nós temos potencialmente dentro de nós a capacidade de julgar os outros. E aí nós somos muito compassivos com os nossos pecados, mas não somos compassivos com os erros dos outros. Nós achamos as nossas escolhas as melhores escolhas, mas não achamos as escolhas dos outros as melhores escolhas. Então, são caminhos que nós podemos escolher na nossa vida cristã. Tenta se categorizar. Pensa, quem sou eu? Eu sou uma pessoa humilde, compassiva? Eu sou uma pessoa realmente acomodada na minha vida cristã? Aceito tudo aquilo que vem dos padrões mundanos sem questionar? Ou eu sou uma pessoa orgulhosa? Eu acho que a minha espiritualidade é a melhor espiritualidade daquela igreja. Porque o pastor, não sei o quê. O outro ali, não presta. Aquele ali, maior piriguete, né? Então, é verdade, a gente fica assim, né? Observando a vida alheia. Então, a passagem de Zaqueu tem muito a nos ensinar. E nós precisamos relembrar de algumas coisas. Primeira coisa que Zaqueu demonstrou, olha lá. Humildade e iniciativa para buscar a Jesus. Zaqueu entendeu que a sua posição social, a Bíblia diz que ele era publicano, o chefe dos cobradores de impostos, muitas vezes odiado, muitas vezes não, em todas as vezes odiados pela comunidade local, porque ele é um cara que ia lá cobrar o imposto, e ele era o chefe. E além disso, a Bíblia faz questão de destacar que ele era rico. O que faz com que um homem rico e de boa posição social corra atrás de um mestre que vem da cidade de Nazaré? O que faz? Na época, ele está se rebaixando. Ele está se rebaixando. Pessoas que se sentem superiores têm dificuldade em se submeter, em se prostrar, em abrir mão da sua posição. Zaqueu era o maioral dos publicanos, ele era rico. Isso poderia fazer dele uma pessoa cheia de si. Mas ele abriu mão da sua posição e foi atrás de Jesus. Eu tenho a impressão que pessoas de todas as igrejas, tradicionais ou carismáticas, com diferentes tipos de convicção, podem desenvolver uma arrogância incrível de achar a sua espiritualidade melhor do que as outras. Tenho essa impressão. E ambos, tanto um quanto o outro, de qualquer segmento religioso, têm uma grande dificuldade em receber orientações diretas, olhando no olho e falar o seguinte, você está dando mancada com o seu marido, você está dando mancada com a sua esposa, você não está educando bem seu filho, você precisa olhar na palavra de Deus quais são os fundamentos para ser um bom pai, uma boa mãe, um bom filho. As pessoas têm dificuldade. A sua posição, muitas vezes, de social, econômica, não importa a posição, muitas vezes nós usamos
a nossa posição e não somos humildes o suficientes para realmente continuarmos na nossa vida cristã. Porque a humildade, ela não é importante simplesmente para entregarmos a nossa vida a Jesus. Ela é uma virtude fundamental para nós seguirmos a nossa jornada cristã. Se não formos humildes para aprender, para sermos exortados, para realmente liderarmos e sermos liderados, a humildade, ela é essencial. A Bíblia diz que a humildade precede a honra. O fato de não cometermos, por exemplo, um ou outro pecado, de sermos A ou sermos B, não importa nada. A Bíblia diz aos orgulhosos que publicanos e meretrizes vos precedem no reino de Deus. Jesus disse isso. Ou seja, não que Jesus apoiava o pecado do publicano, como Zaqueu, ou da prostituta. Jesus não apoiava. Mas Jesus olhava os corações verdadeiramente arrependidos. E o arrependimento verdadeiro é fruto de humildade. Humildade para se submeter. Se a gente, por exemplo, falar o seguinte: olha, irmãos, vamos ajoelhar para realmente numa demonstração da nossa humildade diante de Deus. No passado eu via as pessoas ajoelhando. Eu não estou dizendo que todos que ajoelham são humildes. Mas hoje nós temos uma grande dificuldade em sair da nossa zona de conforto. Ah, mas eu tô de saia, meu joelho dói. Nossa, eu estou de salto alto, vou ter que virar aqui. A gente tem muita dificuldade em seguir orientações. Muita dificuldade para nos submetermos. Zaqueu, ele simplesmente abriu mão da sua arrogância, do seu orgulho e foi atrás de Jesus. Ele foi atrás de Jesus. Quando há orgulho, não há como desenvolvermos uma boa espiritualidade. A vida cristã verdadeira pressupõe a humildade para reconhecer os nossos erros e para reconhecer que nada do que temos ou somos nos faz melhores ali, ou falhou, melhores do que os outros. Nada. Não é porque você tem 50 anos de vida cristã, 10 anos de vida cristã, porque você tem dinheiro, ou porque você é inteligente, ou porque você... Nada. E humildade também não tem nada a ver com pobreza. Não é porque você é pobre, inculto, que também você é aceito diante de Deus. Humildade é uma virtude que deve estar presente no momento da nossa conversão e se perpetuar na nossa jornada. Porque não há como sermos cristãos orgulhosos. Porque uma boa espiritualidade se desenvolve com humildade. Humildade para liderar, começar em mim. Humildade para ser liderado, aceitar orientações. Humildade para ser corrigido naquilo que nós estamos errados. Então, humildade em todos os momentos, ela precede a honra, segundo a palavra de Deus. Outra coisa que Zaqueu nos ensina é que nós precisamos ter coragem para enfrentar as nossas limitações e os nossos medos. Então, correndo adiante, verso 4. Subiu em um sicômoro, numa figueira brava. Ele tinha dificuldade da multidão. Então, para chegar até Jesus, tinha uma multidão. Ele não ia conseguir atravessar. E aí, por ser de estatura muito baixa, ele não conseguiria enxergar. Então, ele subiu. Ele fez o que ele podia fazer. Ele fez o seu melhor. Ele teve coragem de abrir mão do seu orgulho e, além disso, das suas limitações. Ele enfrentou os seus medos, ele enfrentou as suas dificuldades, subiu naquela árvore. Ponto. É o que ele podia fazer. Nada mais ele podia fazer. Foi então que Jesus, conhecendo o coração de Zaqueu, um coração humilde e disposto e corajoso para enfrentar as suas limitações, poderiam falar o seguinte: olha lá o publicano, olha lá o chefe, olha lá o prefeito de Campinas, olha lá o chefe da empresa tal, olha o que ele está fazendo. Muitas vezes, irmãos, a nossa limitação, ela é substituída por vergonha. Muitas vezes nós temos vergonha de admitir que somos cristãos, que louvamos a Deus e reconhecer que realmente nós podemos orar, nós podemos servir. Nós precisamos abrir mão, nós precisamos ter coragem de enfrentar medos, vergonha e limitações. Precisamos seguir, e não é simplesmente no nosso primeiro encontro com Jesus, mas em todos os momentos da vida. Porque a vida cristã, ela vai subindo gradativamente, como degraus, com degraus que você vai subindo em cada estágio. Então é preciso ter coragem, é preciso ter humildade, para quê? Para abrir mão do nosso orgulho, da nossa posição, daquilo que nós sabemos, e falar o seguinte: não importa o que eu sei, não importa o que eu faço, não importa o que eu fui, eu preciso de Jesus na minha vida.
e eu preciso abrir mão daquilo que sou, daquilo que tenho. Quando Jesus então olha para Zaqueu, ele diz: desce daí, camarada, me convém comer lá na sua casa, vou pousar lá na sua casa, vou ficar com você. E aí rapidamente Zaqueu fala assim: puxa vida, Jesus me olhou pessoalmente. Ele então desce da árvore e recebe Jesus com alegria na sua casa. Ele não teve vergonha. Para mim, cumpre-se em Zaqueu aquilo que diz lá em Apocalipse 3:20. Eis, vamos ler juntos? Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, entrarei em casa, cearei com ele e ele comigo. Zaqueu não teve vergonha de correr atrás do mestre. Mesmo sendo um homem rico e importante, ele não se preocupou com o que as pessoas poderiam pensar dele. Seu desejo era conhecer o mestre Jesus. E aqui nós aprendemos uma questão muito importante no nosso relacionamento com Deus. A transformação da nossa vida passa pela humildade de buscarmos a Cristo. E também nós precisamos de coragem para abandonar a nossa antiga vida, abandonar o nosso orgulho e começar então uma nova história. Nós lutamos contra a vergonha, contra a família, contra os afazeres diários, contra as coisas boas que muitas vezes nos afastam de Deus. Para quê? Para conhecer aquele que é a razão da nossa vida. Se você quer começar a sua vida cristã de novo, você precisa retroceder e pensar assim: olha, será que eu tenho sido uma pessoa humilde? Será que eu tenho enfrentado os meus medos, as minhas limitações? Eu tenho coragem de abandonar o que for necessário para seguir a Jesus? Será que eu tenho essa coragem? Será que eu tenho essa humildade? Como tem sido a minha vida cristã? Porque não é só um encontro que te dá um selo e aí eu vou para o céu. Mas a vida cristã é um processo. A vida cristã envolve humildade permanente e coragem para abrir mão de coisas que nós amamos em prol do Evangelho. Terceira coisa que nós aprendemos com Zaqueu: confiar que Jesus muda a história, como mudou a de Zaqueu. Nós precisamos confiar que Jesus muda a história. Quando Jesus se ofereceu para ir à casa de Zaqueu, eu peço mais 10 minutos da sua atenção. Quando Jesus se ofereceu para ir à casa de Zaqueu, ele desceu rapidamente, recebeu com alegria. Talvez, se seu marido chegasse em casa com uma visita tão importante, e você tivesse descabelado, arrumando a cozinha, tivesse com os móveis tudo em pé, fazendo faxina, não tinha passado ainda o aspirador, estava cheio de poeira, você ia brigar com o seu marido. Não ia brigar com o seu marido? Fala assim: ah, não acredito que você não me avisou, né? Mas aqui eu não pensou em nada. Aqui eu só pensou o seguinte: o mestre quer estar comigo. E aqui não é uma ideia de casa, necessariamente. É uma ideia de intimidade. Jesus estaria com ele na intimidade. Jesus, não importa se a gente mostra uma casa bonita, se a gente mostra uma espiritualidade bonita, ele conhece o nosso interior com os defeitos e com as virtudes. E quando Zaqueu recebe com alegria Jesus, ele está dizendo o seguinte: ó, está aqui, ó. Eu abro o meu coração para que o Senhor entre e fique comigo. E quando Jesus entra na intimidade, irmãos, não tem como a gente continuar o mesmo. Não tem como a gente continuar da mesma forma. Quando Jesus entra na nossa casa, realmente nós somos transformados. E não era uma visita qualquer, era Jesus. Então, quando Jesus entra em nossa intimidade, é impossível permanecermos os mesmos. Mas aconteceu alguma coisa importante nessa passagem. Olha o versículo 7. Olha o que está dizendo ali no versículo 7. Todos os que viram isto, todos. Olha o que Jesus está dizendo. Todos os que viram isso murmuravam, dizendo que ele se hospedara com um homem pecador. Veja que as pessoas se impressionaram com Jesus, mais uma vez, por ele ter preferido estar com um pecador do que com quem? Quem? Com pecadores também. Não é verdade? É como se o texto dissesse o seguinte: ah lá, os pecadores estão indignados porque Jesus foi comer com um pecador. Mas os pecadores não se achavam tão pecadores quanto Zaqueu. O versículo 10 diz que Jesus veio para quê? Para buscar e salvar o que estava perdido. Mas aqueles que não se achavam perdidos, não se julgavam necessários
de serem encontrados. Não é isso? Então o orgulho estava tão grande, e a convicção estava tão grande, que eles não estavam nem aí. Eles podiam pensar o seguinte: ah lá, Jesus foi na casa do Zaqueu, nossa, será que ele vai sair de lá transformado? Né? Será que Jesus vai mudar a vida de Zaqueu? Não. Eles estavam preocupados com o exterior, com a aparência. O que Jesus disse dessas pessoas? Sepulcros caiados, são todos bonitinhos e enfeitados, mas não percebem que o seu interior está podre tanto quanto dos outros. Por isso, irmãos, humildade é fundamental. Coragem para abandonar os nossos erros, fundamental, as nossas limitações e os nossos medos. Os religiosos estavam preocupados com o fato de Jesus entrar na casa de um pecador, ao invés de estarem felizes, porque Jesus estava ali para anunciar a verdade a um novo pecador. Mas isso não deteve Zaqueu, ele não se preocupou com o que ouviu, ou se ouviu, né, porque eles estavam murmurando nas esquinas. Ele se sente impelido, devido ao seu encontro com Jesus, a abrir mão das suas posses em favor dos necessitados. Olha, eu vou doar metade da minha fortuna, porque eu sou um homem rico, eu vou doar metade para os pobres. E o pior, eu vou dizer ainda, se eu defraudei alguém, se eu usei da minha posição para levar mais do que eu devia de uns e de outros, eu vou restituir, mas não vou restituir só, eu vou restituir 4 vezes mais. Você viu alguns juros desse hoje em dia, em algum investimento que você faz? Qual que é o melhor investimento hoje? Vai te dar 1%? Se der. Poupança 0,4, outro 0,6, aí dizem que a previdência privada dá 1,1, mas te comem mais tanto de imposto, e aí no final das contas, Zaqueu, eu queria ter sido roubado por Zaqueu, você também? Você não queria ter sido roubado por Zaqueu? Mas o que a passagem nos mostra? Que ele queria ser mais do que abundante no seu reconhecimento de que era um homem pecador e que tinha defraudado pessoas indefesas. Jesus então olha para ele e reconhece aquele pecador, reconhece no pecador a humildade, o arrependimento, um coração realmente transformado. Mesmo continuando a ser pecador, ele agora é um pecador arrependido. E o verso 9 diz assim: então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão. Quando Jesus diz isso, ele causa um rebuliço muito grande. Porque os judeus, os religiosos, se julgavam os filhos de Abraão, herdeiros da promessa. Né? E eles achavam que a salvação vinha pelo sangue, né? E aí Jesus está dizendo o seguinte: não, todo aquele que realmente é de Cristo é filho de Abraão. Por quê? Abraão foi o pai da fé, aquele que é chamado no Evangelho de pai da fé, chamada na palavra de Deus. Ou seja, todos aqueles que têm fé, uma nova consciência, humildade, um coração arrependido, são chamados de filho de Abraão. Então, Jesus ali bota terror nos religiosos, porque está dizendo que esse pecador que roubou, esse é filho de Abraão. Não, não pode ser. E é justamente o que Jesus estava dizendo. A graça de Deus se espalhava para todas as nações, para todas as pessoas, com todos os pecados que haviam cometidos. O arrependimento era a porta de entrada para uma nova vida. O arrependimento, a fé em Jesus. Gálatas diz assim: e se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Agora, para a gente encerrar, vamos refletir em tudo que nós ouvimos. Primeira coisa que nós aprendemos é a virtude da humildade. É uma virtude que precisa estar presente não somente no momento da nossa vida, da nossa conversão, da nossa decisão. Quando você abre mão dos outros caminhos e decide seguir a Jesus, você está tomando um passo, reconhecendo os seus pecados, os seus erros e decidindo ser diferente. Ponto. Eu abro mão dos outros caminhos para seguir a Jesus. Aí tem um problema. Porque talvez os apelos que se fazem hoje em dia são apelos que te prometem grandes coisas, mas não te anunciam o preço. Já viu quando você vai numa loja e diz o seguinte lá, venha comprar uma televisão 46 polegadas LED de uma marca espetacular por 999. Daí vem aquela fila toda.
Então, 999 era de entrada. Aí tem mais 24 parcelas de R$ 257. Aí você fala assim, pô, mas espera um pouquinho. Isso é propaganda enganosa. O que eu acho, e eu estou dizendo que pode ser a culpa dos outros, mas pode ser sua também. Às vezes, quando a gente toma uma decisão ao lado de Cristo, a gente vê os benefícios que Ele pode nos dar. Não, mas aí eu vou ter a vida eterna e acabou. Só que o benefício pressupõe um preço, que é carregar a sua cruz. É abrir mão daquilo que eu fazia e começar uma nova história. E muitas vezes as pessoas não estão dispostas a carregar a sua cruz. Eu tenho uma péssima notícia para você. Talvez você nunca tenha realmente sido transformado por Deus. Porque a humildade envolve abrir mão daquilo que eu fui e permitir que Deus transforme a minha história. Talvez. Talvez você tenha entendido errado. Então eu estou te esclarecendo. Seguir a Jesus tem um preço, sim. Ah, mas não é de graça? É de graça, você não precisa fazer nada. Mas a partir do momento que você com humildade se arrepende dos seus pecados e coloca a sua mão nas mãos de Jesus, a sua vida nas mãos de Jesus, você está permitindo que Ele trabalhe em todas as áreas da sua vida. Humildade para entregar a sua vida e para permanecer com Cristo todos os dias. Em quais áreas talvez você precise ser um pouco mais humilde? Talvez você realmente tenha entendido, entregado a sua vida a Jesus, mas começou a sua vida cristã e agora você já chegou num estágio em que você não permite mais. Não, acho que já está bom, eu já me acomodei, ó, eu vou à igreja, eu canto, eu às vezes ajudo ali numa coisinha aqui, numa coisinha lá. Mas em que áreas que talvez o Senhor quer trabalhar na sua vida, mas você ainda está com uma arrogância muito grande, com uma resistência? Ele está dizendo para você, humildade, humildade, humildade. Outra virtude que nós aprendemos é a coragem. Coragem para enfrentar a vergonha, o medo, as limitações. Talvez a família zombe de você porque você é um cristão. Talvez no seu trabalho ou talvez você não gosta nem de ser visto com pessoas cristãs, porque de alguma forma, não, eu não vou postar no Facebook que eu sou cristão, porque se eu puser ali que eu sou cristão, aí não vai poder rolar aqueles negócios de balada, de coisa do tipo, né? Então se eu postar que eu sou cristão, e aí Coragem. Quer seguir a Jesus? Coragem para encarar os medos, a vergonha, as limitações. Coragem. Só que uma outra virtude, não explícita, que nós aprendemos por último, é a virtude da compaixão. Ou, se você preferir, da misericórdia. Compaixão para nos relacionar com as demais pessoas. Os religiosos olhavam para Zaqueu como um cara digno de punição. Jesus olhava para Zaqueu com os olhos de alguém que via nele um potencial de transformação. Como nós temos olhado para as pessoas? Querendo a punição delas, querendo que desça fogo do céu sobre A ou B, com raiva, com ódio, falando mal. Nós terminamos o ano de 2014, eu não vou entrar em detalhes, mas como líderes, bastante frustrados com coisas que são ditas e de maneira equivocada. Mas eu disse para vocês que o passado fica para trás. Nós precisamos começar um novo tempo, onde eu e você, que constituímos essa comunidade, sejamos pessoas que realmente demonstrem compaixão, paciência, longanimidade, aquela disposição de ver que existem pessoas aqui que estão engatinhando na fé, que como crianças vão cometer alguns deslizes. Existem pessoas que já têm 20 anos de vida cristã, mas que ainda estão engatinhando na fé, e precisam de humildade, de coragem para mudar. E aqueles que muito sabem, são aqueles que mais servem, porque isso é bíblico, Jesus ensinou. Ele foi compassivo e misericordioso. A Bíblia diz que ele olhou com compaixão a multidão que não tinha pastor. Eles eram ovelhas que não tinham líderes, não tinham guias. Então ele teve compaixão e não ódio.
Uma religiosidade que nos faz julgar o outro e ter ódio do outro, não é cristã. Uma espiritualidade sem compaixão, sem misericórdia, não é cristã. Nós perdemos a humildade, muitas vezes, a coragem para nos lançar dia aos pés da cruz, perdemos a coragem de falar, de adorar, de nos humilhar, de pedirmos perdão, perdemos uma vida de simplicidade e alegria, por ter sido resgatados por Cristo, salvos por Ele, e essa vida muitas vezes se transforma numa vida de observação da vida alheia, de preocupação com o cisco no olho do outro, sendo que tem uma trava enorme diante de nós, ou seja, nós precisamos olhar para nós mesmos, para os nossos erros, para os nossos pecados. E quando nós realmente estivermos arrependidos dos nossos pecados, com humildade, com coragem e com compaixão, o Senhor vai nos inspirar para ajudar aqueles que estão precisando ser transformados, mas com amor, com misericórdia, com brandura, e nunca com acusação, palavras de julgamento. Nós estamos falando hoje de um novo começo, e novos começos exigem mudanças na nossa visão e em nossas atitudes. Em que áreas você precisa de mais humildade? Está te faltando coragem para se lançar num relacionamento profundo com Deus? Quantos anos de vida cristã você tem? Quem aqui, por exemplo, é convertido há menos de um ano? Se batizou agora, por exemplo? Alguns. Quem aqui já tem 5 anos, pelo menos? Vocês estão tímidos, né? Pode levantar a mão assim, ó. Não vai chegar o mau cheiro aqui, fique tranquilo. Quem tem 10 anos de vida cristã, por exemplo, até 10 anos. Legal. E quem tem mais de 10 anos de vida cristã? É a maioria. Quem tem mais de vida cristã é a maioria. Quero dizer para vocês que tem mais de 10 anos de vida cristã e para vocês que têm menos de 10 anos, que não importa o quanto tempo você já foi à igreja, o quanto você já ouviu a palavra, importa que hoje o Senhor está dando a oportunidade para você recomeçar com humildade, com coragem para assumir, eu sou de Cristo, e desenvolver um coração de compaixão, olhando para si mesmo, não olhando para os outros. Porque se você tiver alguma coisa para dizer para o outro, que vai ajudar, que você o faça com muita humildade, com disposição para ajudar, sabendo que está agindo como Cristo agiria. Tem um texto, lá em Jeremias 18, uma passagem que eu amo, que diz que nós somos como barros na mão do oleiro. E tem um cântico antigo que nós já cantamos aqui, né, que falava, eu quero ser, Senhor amado, como vaso nas mãos do oleiro. Quebra a minha vida e faz-a de novo. Eu quero ser um vaso novo. Vamos ler aquele texto ali. Como barro nas mãos do oleiro, assim são vocês nas minhas mãos, ó comunidade de Israel. Não despreze a oportunidade que Deus está te dando hoje de começar uma nova história na vida cristã, com humildade, com coragem e com compaixão. Semana que vem nós vamos falar de algumas virtudes a mais, porque não adianta discutirmos sobre o rumo da nossa vida, da nossa igreja, se nós não decidirmos realmente se somos cristãos de fato, ou simplesmente cristãos nominais. Vamos orar. Senhor, nós nos colocamos diante de Ti, com gratidão em nossos corações. Te agradecemos, ó Pai, porque a Tua palavra nos constrange, nos desafia, e quer nos ensinar, ó Pai, a sermos cada dia melhores. Pai, tira de nós a visão e a audição seletiva, que nós possamos ter uma visão, uma audição, um coração e uma mente humildes para ouvir a Tua palavra, para sermos transformados por ela, para realmente sermos impactados nas áreas em que nós temos resistido à Tua atuação. Pai, muitas vezes isso tem a ver com a nossa área moral, com a nossa área financeira, com a nossa área de relacionamentos,
com o nosso relacionamento dentro da igreja, que nós possamos nos comprometer, ó Pai, a sermos realmente pessoas que seguem o Evangelho, que seguem de fato a Cristo, que vivem as virtudes do reino. Ensina-nos, Senhor, a abrir mão do nosso tempo, a abrir mão dos nossos recursos, a abrir mão das nossas convicções pessoais que contradizem a Tua palavra. Ajuda-nos, Senhor, a assumirmos de fato, com humildade, que somos cristãos e que escolhemos o Teu caminho e dissemos não a todos os demais. E se em alguma coisa, ó Pai, temos falhado, que o Senhor nos exorte, que o Senhor use pessoas, use a Tua palavra para realmente corrigir a rota da nossa história, readequando, Senhor, os nossos caminhos, colocando-os em sintonia com os Teus caminhos. Obrigado, Senhor, por tudo. Em nome de Jesus. Amém.